Se vocês escutarem um barulho, é que já são 2h32 da tarde. Hoje é dia 18 de março, eu estou gravando, já estou morrendo de fome porque eu ainda não almocei, mas eu vim aqui começar esse vlog. Oi gente, aqui é a Raíssa. Hoje é sábado, dia 18 de março. Já avisei aí pra vocês que estava gravando. E vim aproveitar que estou assim bonitinha só pra variar um pouquinho, porque normalmente eu apareço nos vlogs destruída, né? Pra poder começar esse vlog. Bom, até esqueci aqui o livro no cenário, né? O que estou lendo? Rule of Wolves, que estou lendo com uma amiga. Eu estou, gente, na página 136, eu acho, porque eu acho que eu parei no meio dela. Então, eu tô no capítulo 11, tá? Então, gente, sigo curtindo, tá? Muito. Eu não sei se no último vlog eu falei que eu tava lendo esse livro. Acho que eu só comentei por alto, mas não falei muito sobre. Tá, tô curtindo, mas... Assim como no primeiro livro, ainda tá, assim, tem as consequências do primeiro livro aqui rolando, mas eu ainda tô tentando entender pra onde essa história vai. São muitas páginas, então acho que ainda não vou ter essa resposta, mas tô gostando, tá? Tô gostando bastante do que a Leigh Bardugo tá desenvolvendo aqui, e é isso. Também estou lendo, acho que no último vlog eu não encostei nesse livro, mas nesse eu acho que eu já vou voltar. Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, eu tô exatamente na metade, eu vou começar o capítulo do Esperto Rex Norte, tá? Então tô na metade, eu tô lendo num grupo de leitura que eu faço parte, esse aqui eu tô lendo com uma amiga, e ontem, sexta-feira, eu comecei o audiobook de Coroa, acho que é Coroa de Espadas o nome do livro, deixa eu ver. Deixa eu conferir aqui na Storytel. Inclusive, Storytel, se quiser me patrocinar, fazer uma parceria, me tornar embaixadora de vocês, já que eu consumo muito, eu agradeceria. Coroa de Sombras, né? Coroa de Espadas, não. Acho que Coroa de Espadas é outro livro. Coroa de Sombras, gente, o livro já começa com a protagonista matando o ex dela, tá? Eu achei que esse livro ia seguir uma pegada mais desses livros de fantasia mais hot. Até então não é isso, tá? Começa com ela matando... Por que eu achei isso? Porque começa com ela matando o ex dela. E aí a gente logo de cara percebe que essa personagem, a protagonista desse livro, ela não tem muitos escrúpulos, tá? Ela pensa nela, no que ela quer, ela sabe muito bem o que ela quer, entendeu? Ela é aquele tipo de personagem que quer ser visto, quer ser amado e vai fazer de tudo pra conseguir isso, tá? Meio que doa a quem doer, sabe? Então assim, ela é meio egoístinha. Tá legal de ler? Muito, porque o autor escreve bem. Eu ainda tô tentando entender como que a dinâmica dela e desse Rei das Sombras, que é de certa forma o interesse dela no livro, vai se desenvolver, tá? Eu acho que não vai ser uma história convencional, é o que eu estou esperando aqui neste momento, porque assim, a forma como os dois se aproximam não é convencional, é tudo friamente calculado por essa protagonista, que é a Alessandra. Ela calcula muito bem os movimentos dela para conseguir o que ela quer, sabe? Eu tô curtindo esse aspecto. Eu não sei se ela vai ser a grande vilã da história ou se ela vai, enfim, no final... Se a autora vai seguir um caminho que eu considero meio clichê, ou se ela vai... Se, tipo assim, é um livro pela perspectiva do vilão e tal. Mas eu descobri que esse é o primeiro volume de uma série, tá? Eu achei que era mais uma vez eu começando série sem fazer a menor ideia de que são séries e depois tendo que me virar pra ler. Enfim, né? As lutas. Mas eu tô gostando, tá? Então, acho que é isso. Um aspecto que esse livro me lembrou na hora que eles falam, Rei das Sombras, porque é um rei que ninguém pode muito chegar perto dele e ele tem umas sombras em volta dele. Eu pensei, assim, gente, isso tá parecendo uma fanfic do Darkling, de Sombra e Ossos. Esse personagem é total energia Darkling. No começo, quando ele aparece a primeira vez, eu achei que era isso. Mas depois a autora vai explicar um pouco mais, assim, depois que a história já andou bastante, tá? Ela vai explicar um pouco mais de onde vem essas sombras aí dele, porque acontece um negócio lá meio
mirabolante. Mas por enquanto a fantasia só tá por conta disso mesmo nessa história. Por ele ter essas sombras em volta dele e ele meio que tem o poder de atravessar paredes. Até então é o único poder que dizem que ele tem. Que a gente percebeu que ele tem. Vamos ver aí. Gente, hoje é quarta-feira, dia 22 de março. Sim, estou sentada no chão, tá? Porque aí eu aproveito para testar esse ângulo, porque eu me dei conta que tem muito tempo que eu não gravo a parte de baixo da estante, os vídeos normais aqui do canal, que não são vlog, sabe? Porque teve uma época que eu sentava no chão pra, né, vocês conseguirem ver tudo. E tem um tempo já que eu parei de fazer isso, né? Aí eu aproveitei aqui para poder testar, ver se funciona, enfim. Então, terminei de ler. Talvez a câmera balance um pouco. Peraí, deixa eu tentar estabilizar ela aqui. Aí. Eu terminei de ler Coroa de Sombras, tá? E assim, o livro é bem escrito. É divertido. Mas eu acho que ele poderia entregar bem mais pelo potencial que ele tem. Porque assim, a protagonista não tem nenhum escrúpulo no começo do livro. Ela quer ser rainha. E ela vai fazer o que for preciso para ela conseguir isso, tá? Matar quem for, manipular quem for. E ela faz isso ao longo do livro. E aí, durante uma parte da história, parece que o livro vai seguir uma linha fora do normal, assim. Parece muito que ele é sobre a história de uma vilã, mas que a gente consegue ainda assim se afeiçoar, mesmo que as coisas que ela está fazendo não são corretas, sabe? Mas não. O livro acaba que. Eu ouvi na Storytel. E tem meio que uma frase lá falando que ela não é a típica mocinha, ele não é o típico vilão. Nenhum dos dois tem nada de mocinho, mas também não tem muito de vilão. Tá, de certa forma, se tá prometendo que eles não são típicos nem uma coisa nem outra, a frase tá prometendo que cumpriu, se você levar em consideração. Mas lendo o livro, é aquela coisa tipo, nossa, é só desvio de caráter mesmo. Não é nem bom o suficiente para ser uma pessoa boa, não é mal o suficiente para ser a história de um vilão, não são pessoas normais, tá? Todo mundo, né? Ninguém é inteiramente bom ou mal, tá? Mas eles não são personagens imperfeitos. Aí é que tá. Eles não são. Então, pelo menos eu não considero, sei lá, não é, por exemplo, já que eu tô assistindo Daisy Jones e The Six, não é a Daisy e o Billy, sabe? Não é só aquela coisa meio estranha mesmo. Em alguns momentos parece que o livro vai usa do Enemy to Lovers, que inclusive eu acho uma coisa meio problemática se a gente for levar em consideração a tradução literal, né? Essa questão aí de casal gato e rato, pra mim isso não funciona. Funcionava quando eu era mais jovem, que eu tava começando a ler, mas assim, casal que briga demais e que se provoca o tempo todo, no sentido de um não gostar do outro no começo, porque assim, provocar tipo Zóia e Nicolai, beleza. Mas te tratar, sabe o casal de Belo Desastre? Se é um casal tipo aquilo ali, não. Tá? Tanlin e Feire, de Corte de Espinhos e Rosas. Relacionamento tóxico. Se esse enemy to lovers significa que o cara está falando mal da mulher, pra mim, é relacionamento tóxico. E se ela também tá falando mal dele, relacionamento tóxico. O livro, ele não é isso, tá? Mas ele tenta fazer uso disso, um uso que eu acho até mais saudável do que eu entendo como um enemy to lovers, mas também não faz, sabe? Fica aquela coisa que ele poderia ter ido pro diferente, ele não vai. Então, eu acho que eu dei 4 estrelas pra esse livro. No Scooby tá que ele é o primeiro volume de uma série. Vamos ver aí como é que esses personagens, se forem os mesmos, né? Se não for
aquele tipo de série que cada livro tem um protagonista, mas eu acho que não faz muito sentido, porque o livro até se encerra, mas tem coisa, fica claro que tem coisa ali pra continuar contando. Vamos ver como é que esses personagens vão se desenvolver. Tenho sim curiosidade de ler o segundo, tá? Porque é bem escrito. E é interessante, assim, essa fantasia que tá ali nessa linha tênue. O livro é mais quase um livro de ação, sabe? Então eu até que gostei. Não gostei tanto, assim, mas como eu também não tinha muita expectativa, eu só tava lá na Storytel, eu queria ouvir um negócio e era isso, então tá tudo bem, por enquanto. Estou dando continuidade ao Sete Maridos de Evelyn Hugo e também tô lendo Wool of Wolves, mas eu vou falar sobre esses dois livros. Sobre Evelyn Hugo eu vou falar quando terminar. E Wool of Wolves eu acho que eu vou esperar avançar um pouquinho mais, porque afinal de contas precisamos de conteúdo para esse vlog, né, gente? Hoje é segunda-feira, dia 27 de março, e no sábado eu concluí Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid. O outro livro dela que eu já li foi Daisy Jones and the Six, que foi o primeiro que eu li ano passado, foi o melhor livro que eu li ano passado e tal. E Os Sete Maridos de Evelyn Hugo eu tô lendo num grupo de leitura que eu faço parte. A gente ainda não discutiu a meta final, estamos terminando aí esperando algumas pessoas terminarem de ler. Imagino que quando esse vlog sair, já vai ter terminado, então por isso que eu tô falando já aqui. E, gente, todo mundo fala que esse é o melhor livro da Taylor. Comparando os dois, é verdade, tá? Eu realmente achei esse livro melhor que Daisy Jones e the Six. Mas assim, tá dentro daquela mesma temática, né? De famosos e tal. Vocês já devem ter cansado de ouvir falar sobre a sinopse desse livro, né? Aqui a gente tem a Evelyn Hugo, que ela era uma bombshell aí, uma atriz muito famosa, muito famosa. E ela, um belo dia, já assim, com mais de 70 anos de idade, se não me falha a memória, ela decide chamar uma jornalista para ela contar as memórias dela, para que essa jornalista escreva a biografia dela. Tem um motivo pela escolha dessa jornalista e essa é a grande questão do livro, tá? O livro começa, assim que a jornalista começa a conversar com ela, ela já pergunta qual marido você mais amou, e aí a Evelyn dá ali uma mudada de assunto, e aí a gente fica, tá, no começo do livro, quem que é o marido que ela mais amou? E aí, assim, esse livro é espetacular. Eu acho que ele não é nada daquilo que eu tava esperando. Até sobre a teoria de qual a ligação dela com essa jornalista, eu não acertei, tá? Eu fiz algumas teorias, não acertei nenhuma. Então, assim, basicamente, o que a Taylor Jenkins Reid conseguiu fazer aqui foi um farofão, tá? Esse livro é uma grande fofoca, tá? Pra quem gosta de fofoca, coisa de famoso, vai adorar isso aqui. Só que contado pela própria fonte da fofoca, o que eu acho que é mais legal ainda, só que sem ser óbvio, tá? É um livro de chorar muito, tá? É um livro triste, principalmente o final. Nas 50 últimas páginas, gente, eu chorei o tempo todo, tá? Eu não parei de chorar. Eu ainda estou matutando esse livro aqui, só pra vocês terem uma noção. Mas assim, eu gostei muito, muito bem escrito. Vamos ver aí, né? A menos que eu leia algo muito melhor, já temos aqui o melhor livro desse ano, tá, gente? Porque Daisy Jones foi o melhor. É porque eu faço uma lista de fantasia, tenho mantido assim, vamos ver se esse ano vai dar pra manter também, e uma lista de livros de outros gêneros, né? Dessa lista, Daisy Jones e the Six foi o melhor do ano passado. Vamos ver, a menos que eu leia algo muito melhor do que o Sete Maridos de Evelyn Hugo e que me impacte mais. Mas eu sinceramente, eu acho difícil. Inclusive, no sábado, eu só chorei por conta da Taylor Jenkins Reid, né? Porque eu li, né? Terminei esse livro na hora do almoço. E aí eu tava assistindo Daisy Jones e the Six. Quando vocês assistirem esse vlog, já vai ter saído o vlog com as minhas impressões sobre a série. Vou deixar então nos cards. Já li o livro, já sabia o que ia acontecer. Mas quem disse que eu não chorei? Eu assisti com umas amigas, 4 amigas, tinha 3 chorando. Então, assim,
né? Só pra vocês terem uma ideia. Aí, como eu terminei esse livro aqui e tô lendo King of Scars, eu pensei, bom, né? Preciso de mais um livro aí pra poder intercalar. Que tal se eu começar ele, o aclamadíssimo O Silmarillion? No sábado foi o dia de ler Tolkien, né? Mas eu não consegui começar esse livro no sábado. E eu decidi aproveitar porque, assim, né? Não ficar adiando muito. E aí eu comecei no domingo. Eu já li 30 páginas, tá? E por enquanto, gente, não tô achando difícil. Eu achei que ia achar esse livro super difícil. Não tô achando, tá? Tô gostando. Então, aquelas coisas que já me falaram que, se você gostou das apêndices de Senhor dos Anéis, você vai se dar super bem com o Silmarillion, por enquanto, pra mim, tá sendo uma verdade, tá? Porque eu gostei das apêndices de Senhor dos Anéis e, por enquanto, essas 30 primeiras páginas, né, eu não tive problema. Adivinha quem esqueceu do vlog? Pois é, eu mesma. Gente, esse negócio de gravar 2 vlogs ao mesmo tempo pra coisas diferentes, às vezes acaba sendo um pouco confuso. Então, desculpa aí se esse vlog tiver menos takes, parece um pouco confuso. Mas hoje é segunda-feira, dia 3 de abril. E aí eu vim gravar o último take com vocês e falar um monte de coisa que eu não tinha falado antes. Então, vocês lembram que quem acompanha os vlogs aqui do canal deve lembrar quando eu comecei a ler no ano passado os livros do Leonel Caldela dentro daquele universo de RPG Tormenta 20, que é um universo de RPG nacional, que, enfim, nunca joguei RPG, mas em algum momento vai dar certo. E aí, esse ano, acho que ano passado eu ouvi 2, aí esse ano eu escutei A Flecha de Fogo, que é um livro que o Leonel Caldela escreveu anos depois. Eu tô assim, gente, mas isso é estranho. Ele é dentro desse universo de Tormenta, mas ele não continua a história dos 2 primeiros livros. Então, assim, eu acho que eu deixei passar alguma coisa. Eu cheguei a comentar isso num dos vlogs. Gente, tem um B na minha mão, porque eu acabei de chegar do trabalho e eu usei um canetão pra colocar, anotar um plástico, e aí, né, sou canhota. A mão ficou por cima. E aí, assim, é dramas que um canhoto entenderá. Aí eu tô com um B por conta disso. Na mão. Deixa eu tirar essa mão daqui pra não desviar a atenção de vocês. E aí, eu escutei, né, A Flecha de Fogo, acho que no comecinho do ano, acho que em janeiro, sei lá. E aí, esse mês eu me dei conta de que eu não tinha ouvido um dos audiobooks. Então, assim, como eles passam anos depois, o da trilogia mesmo, eu não tinha ouvido o último, que é O Terceiro Deus. Aí eu estou ouvindo esse audiobook, faltam umas 4 horas pra terminar. Tô entendendo alguma coisa? Tô, mas nem tudo, tá? Enfim, acho que eu me perdi em algum momento. Como eu li um livro que era pra eu ter lido depois, antes também, acho que eu embananei o meio de campo, mas até que tá divertido, tá? Assim, eu já desapeguei de entender qualquer coisa. Eu também comecei O Silmarillion, tá? Finalmente, né? Pra começar aí os livros do Tolkien, e eu estou, neste momento, eu vou começar o capítulo 7, tá? Porque não tem paginação no capítulo. E eu não sei quem acompanha, eu não sei se eu falei isso no vlog anterior, no take anterior, tá? Desculpa se eu estiver sendo repetitiva, mas eu tinha um pouco de medo desse livro, tá? Eu já tinha ouvido algumas pessoas falando que ele era difícil, mas eu também tinha ouvido algumas pessoas falando que se eu gostei dos Apêndices do Senhor dos Anéis, eu ia gostar desse livro. E é bem isso, tá, gente? Até agora o Tolkien tá contando a mitologia desse mundo, sabe? Quem criou o quê? De onde que veio Morgoth? Quem era, sabe? Ele vai chegar no Sauron, eu imagino que em algum momento. Mas o Sauron já apareceu aqui, mas assim, ele tá falando, porque foi criado sei lá quem, os elfos foram criados assim, os anãos foram, nesse caso aqui a tradução é anões ainda, tá? Foram criados assim, então assim, tá divertido. Tá uma leitura bem rápida, bem mais rápida do que eu achei, então tô curtindo. E aí, de Rule of Wolves, peraí, deixa eu pegar aqui, tem muita coisa acontecendo, calma. Isso aqui é de um outro vídeo. De Rule of Wolves, eu cheguei, né, eu li até a página, agora que vai ser complexo, porque a pessoa terminou o livro ao invés de deixar já marcado fácil para gravar o take do vlog, não. Eu li até a página 229, o que significa que eu terminei a primeira parte. Então, eu vou começar a segunda parte, que se chama A Criação no Coração do Mundo, tá? Assim, eu tô curtindo,
tá? Mas eu acho, ao mesmo tempo que eu estou gostando muito, eu acho que a Leigh Bardugo precisa parar de requentar certos caldos, tá? Eu falei quando eu terminei de ler King of Scars que a minha impressão é que, né, essa duologia do Nikolai, ela é continuação tanto da trilogia Grisha quanto da duologia dos Crows, tá? Ela é literalmente continuação dessas duas histórias. Ela começa onde essas duas histórias pararam. Então a gente vai acompanhar a situação do Nikolai, que aparece no último livro da duologia dos Crows um pouquinho, e vai acompanhar dessa questão geopolítica aí, da Jugo, da Parei. Então, assim, é continuação dessas duas histórias. Então, assim, não dá. Você até consegue ler Six of Crows e Crooked Kingdom sem ter lido a trilogia Grisha, tá? Uma amiga minha começou assim e falou que foi de boa. O único problema é que, como Six of Crows é melhor, ela custou pra terminar a trilogia Grisha. Então, assim, se eu fosse recomendar uma ordem pra você, é começar mesmo pela trilogia Grisha. Agora, não dá pra você ler esse livro aqui sem ter lido essas duas trilogias. Não rola. Ela falou que ela entendeu bem tendo começado pela dos Scrolls, mas com isso aqui não vai rolar. Você não vai entender nada, tá? Porque tá continuando duas histórias. Então, assim, é meio... Sabe? Você vai perder um monte de informação. E ela tá requentando alguns caldos. Tudo que deu certo nas duas histórias, principalmente na trilogia Grisha. Às vezes tá me parecendo que esse livro aqui é pra ela dar uma melhorada na trilogia Grisha, sabe? Porque na trilogia Grisha, quem assistiu sabe que, assim, a Aline e Miley são um casal completamente sem sal. Então, assim, eu acho que se ela for continuar expandindo esse universo, que é muito legal e eu acho que deveria, sim, ser expandido, ela pode contar outras histórias, tá? Não dá mais pra requentar os mesmos personagens, tá? Sinceramente, não dá. Sei lá, volta no passado, conta a história do Morozova, sei lá, a HQ do Darkling aí é um bom recurso. Mas também eu acho que esse osso especificamente também precisa ser largado, tá? Eu acho que, sei lá, tem outras coisas que ela pode abordar nesse universo. É só pensar um pouquinho. Porque às vezes esse tipo de coisa de autor que fica requentando muito caldo, se ela fizer isso uma terceira vez, e esses mesmos personagens... Enfim, por mais que estão falando que vai ter um terceiro livro dos Crows, não me importo no terceiro livro dos Crows, tá? Eu tô falando de algumas coisas aqui que vêm da trilogia Grisha, que ela tá requentando o caldo mesmo, as únicas coisas que funcionou, sabe? Não tô falando do livro dos Crows especificamente. Eu acho que vai parecer preguiça de autor. Sabe a Stephanie Meyer escrevendo Crepúsculo 3 vezes? Com o primeiro, Vida e Morte, e Agora Sol da Meia-Noite? Pois parece um pouco preguiçoso esse tipo de coisa, assim. Autor que requenta demais o caldo. Ah, Raíssa, a canção da Claire também faz isso. Faz. Mas, por exemplo, os contos da Academia dos Caçadores de Sombras. Tem uns que é total pra requentar caldo, tá? Mas é muito bom. Aqui também é muito bom. Só que ela expandiu o universo dele e são meio que histórias extras de outras histórias dela, sabe? Esses livros de contos. Então, acaba funcionando nesse caso. Então, acho que é isso, tá, gente? De leituras é isso. Conta aqui embaixo nos comentários o que vocês leram no mês de março, tá? Desculpa se esse vlog estiver um pouco caótico ou menor do que vocês gostam, ou maior do que... Maior eu acho difícil, tá? Não deixe de... Se você assistiu Daisy Jones e The Six, se você já leu o livro, não deixe de conferir o vlog anterior, que é comentando a série, tá? Vou deixar nos cards. Conta aqui embaixo o que vocês leram, né, em março, acho que eu já falei isso. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei para me ajudar na divulgação. Compartilha ele para os seus amigos. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Compra livros com meu link. Assiste esses dois vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. Tchauzinho e a gente se vê então no próximo vídeo.